O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Agora eu queria perguntar, sair do Flamengo, queria perguntar, aproveitar você, comentarista, a gente não tem, não é toda hora que tem comentarista desse nível aqui, pra comentar os assuntos do futebol, né? A gente citou aqui, quando a gente perguntou sobre o Flamengo, você espera o Flamengo campeão, ganhando, tudo mais, você falou, tem cara de, mas aí você cita, tem o Botafogo, tem o Palmeiras, mas tem o Botafogo sem técnico. Como é que você tá vendo esse movimento? Que, assim, pra mim, era claro que, pô, agora o Botafogo sentiu esse gostinho, né? Ganhou algo que só Flamengo e Santos tinham conquistado, mesmo assim o Santos lá com o Pelé. Que nem tinha Campeonato Nem Brasileiro. tinha, né? Nesse formato agora foi o Flamengo 19. Sim. E o Botafoguense que não vislumbrava nada, em pouco tempo, devido à SAF, conseguiu esse feito. E aí, já no ano seguinte, eu achei que o Textor ia vir, pô, nesse embalo. Eu tenho achado ele muito paciente, gostei de algumas contratações, mas a falta do treinador me incomoda muito. Tipo, o Cantarelli tem uma opinião sobre isso, acho que segundo semestre que define, e ele tá aguardando pra trazer o melhor nome, mas como é que você tá vendo isso? Isso agora não era uma hora pra montar um núcleo, já que ele mexeu tanto no grupo? Se fosse o mesmo grupo, menos, eu acho. Como mexeu tanto, era ter o comando aqui pra dar as diretrizes pro ano. E não tem esse cara ainda. Eu falava isso já no ano passado, e eu sempre falo isso para meus amigos botafoguenses, sempre conversando, sempre falo. Tenho vários amigos no Rio que torcem pelo Botafogo. Eu sempre falava a mesma coisa e mantenho. Eu acho o seguinte, é preciso entender o contexto. O Botafogo faz parte de um grupo, uma holding. Essa holding tem um clube na França que é o Lyon. O Lyon é um time grande da França. O Lyon é o time mais importante da holding. Se fosse, sempre foi. Se fosse o Flamengo, Palace, né, se fosse o Flamengo, não, porque o Crystal Palace não é dele, né? Ele tem 45%, então não tem controle do Crystal Palace. Acho que agora até passou, né? Ele estava vendendo, mas não sei se já vendeu. Acho que ainda não, que tem que a Premier League aprovar, é um processo um pouco demorado. Ele estava por vender. Ele tentou comprar o Everton, não conseguiu, foi comprado por um outro americano, que é o dono da Roma. E assim, quando eu falo que o Lyon é mais importante, se ele fosse dono do Flamengo, também seria o Lyon mais importante. Se ele fosse dono do Grêmio, time também. É o time na Europa que pode se classificar para a Liga dos Campeões. Não é o Molenbeek, né? E é 6 e pouco por 1, né, o euro em relação ao dólar. É o mercado mais visto, que é a Europa. Se você tem um jogador que se destaca no Lyon, ele pode sair por 30, 40, 50 milhões de euros por um outro, pode. Agora, aqui no Brasil, você não consegue esse valor. Não tem como. Você vê que perto de 30 aí, nem nunca chegou a tanto, né? Você vê que os jogadores mais caros que saíram, vamos botar o Hendrick, era 35, podendo chegar a 60 com metas. Não se sabe quanto vai chegar ao final. Podendo chegar a 60. Mas ele foi vendido com 17 anos. Quer dizer, são esses garotos que são potencialmente o novo Neymar, né? Passou de 23, um abraço. Exato, então não é o caso de jogadores mais velhos e tudo, mas na Europa você pode conseguir. Então, o mais importante é o Lyon. O Lyon tem sérios problemas, ele está com rebaixamento encomendado e transfer ban, né? Se não resolver as questões financeiras lá do órgão regulador do fair play financeiro, ele pode ser punido. Ele tem que salvar o Lyon. Então ele está concentrando suas atenções no Lyon. E aí, com isso, o Botafogo fica relegado a um segundo plano. Você pode observar que ele estava insatisfeito com os resultados do time, mandou embora o técnico e contratou o Paulo Fonseca, que havia sido demitido do Milan. Rapidamente ele arrumou um técnico para o Lyon, para o Botafogo. Não arrumou um técnico. Por quê? Porque a prioridade, obviamente, hoje não é o Botafogo. Eu acho que o torcedor tem que ter essa consciência de que hoje a prioridade da holding não é o Botafogo. É assim o clube francês. Até por uma razão muito simples. Se você pegar o balanço do Botafogo e ver quanto o Botafogo gera de receita por ano e pode gerar, a conta não fecha. O Botafogo não gera receita para bancar 2 jogadores de 20 e poucos milhões de euros ou de dólares cada um. No caso do Almada e do Luiz Henrique. Contrata por conta da holding. Contrata porque faz parte de um grupo. E os jogadores já chegaram aqui sabendo que ia embora. O Almada, quando perde para o Pachuca, já faltou indo embora. O Luiz Henrique foi amplamente noticiado pelos setoristas do clube, que ele vinha para o Botafogo com o compromisso de voltar para a Europa. Acabou indo para o Zenit e tudo mais. Então, acho que é preciso entender isso. Nesse momento, me parece muito claro que a prioridade dele é resolver o problema na França. Ele está protelando aqui em algum momento. Agora, vai ter capacidade de investimento tão alta? A gente não sabe, porque não se trata de um milionário botando dinheiro do bolso dele porque ele quer. Ele tem um negócio, um grupo, tem investidores. Ele abriu o IPO em Nova York na bolsa. Ele estava querendo abrir, né? Acho que não abriu ainda não. Ele estava com dificuldade para fazer isso. Não sei se vai conseguir. Ele arrecada 2 bi, né? Mas tem muitos planos que, assim, você conversa com as pessoas que são do métier, entre a teoria e a realidade vai uma distância. Teve um colega nosso que comprou a ideia de que o Luiz Henrique ia ser vendido por 60 bilhões. Né? Colega
que eu respeito, mas não, o Botafogo não. A Igor quer 60 milhões. Como 60 milhões pelo Luiz Henrique? Quem vai pagar 60 milhões jogador que atua no Brasil? Não existe isso aí. Não tem como. Ninguém vai conseguir vender por esse valor. Você pode querer o que você quiser, mas daí e acabou que foi uma transação confusa, né? Que eles botaram mais cifra, mas na prática foi uma troca, né? Valor do Wendel. O Wendel mais o Arthur, que saiu. O Arthur saiu por 15. O Wendel, quando o Flamengo tentou contratar, era em torno de 20, 18, por aí. E o Luiz Henrique, quer dizer, vai com a troca de 2 por 1, né? E caiu o nível, porque o Arthur é um bom jogador, mas o Luiz Henrique é muito melhor. Muito melhor. Do que ele. Então tem uma queda técnica. E O Wendel pode agregar bastante, só vem no meio do ano. O Wendel que a gente tem escutado que tá num nível lá de protagonismo. Sim. Eu até perguntei pro Mantuan, que teve aqui, que joga lá, né? Que era do Corinthians. Aí eu pergunto do Claudinho. O Claudinho é bom, mas, cara, o Wendel. É o Ele Wendel. não joga mais de E volante, até o Claudinho joga na trazido frente. joga pra mais à 8 frente. e tal, ele joga... Poderia até ser trocaram ali de... substituir o Almada, vamos dizer assim, um cara que vai tocar mais na bola, Mas né? E a gente não sabe nem qual é o plano dele pro Wendel. Então. O plano pode ser ficar aqui e depois mandar pra Europa? Eu acho Entendeu? que esses jogadores, Porque para sair da Rússia, você vai ter que fazer um outro roteiro. Eu lembro do William. O William, no caso, era o Shakhtar, né? O William estava no Shakhtar, e o dono, na época, isso não era época da guerra como agora, e o Mecenas, dono do clube, ele tem muito dinheiro. E não vendia. O William foi pro Anji, que foi uma bolha muito rápida que explodiu na Rússia. Na Rússia, né? O Anji, que foi o... E de lá ele vai Roberto pro Chelsea. Carlos. Quando o Chelsea é eliminado pelo... O Chelsea foi campeão europeu em 2012, aí na temporada seguinte ele é eliminado na fase de grupos. E de lá ele vai jogar... Eu cobri esse jogo. De lá ele vai jogar contra o Corinthians no Japão. Eu cobri esse jogo da eliminação em Londres. Que eles vencem contra, acho que Nordsjælland, um daqueles times lá nórdicos. Ele ganha de goleada, mas não se classifica porque o Shakhtar se classifica com a Juventus. O Willian destruiu o Chelsea jogando em Stamford Bridge. Eles queriam contratar, mas não vendiam. O cara não vendia. Aí quando tem essa chance de ir para a Rússia, que essa bolha, os caras pagando uma fortuna, ele vai lá, não deu muito certo, ele já é negociado para a Inglaterra. O Wendel pode estar fazendo esse movimento. Ele veio para o Brasil para voltar para a Europa. Pode ser isso. Que são jogadores... A gente não sabe ainda, entendeu? São jogadores que eu vejo alguns torcedores do Botafogo até falando sobre isso. E eu discordo. Se o Botafogo não teria poderio financeiro para contar com esses caras se não fosse claro que não. dessa forma. Claro que não. É a única maneira. Eu acho que são duas questões aí. E o Luiz Henrique e o Almada deram 2 títulos gigantescos na história do clube. Uma assim. indiscutível. Discutir isso é uma bobagem. Valeu a pena o Botafogo virar SAF e tudo? Valeu a pena, claro. Eu acho que... Só pelos títulos... da falência para ser campeão. E a emoção que foi vivida... Agora, olhando no longo prazo, é muita incerteza. Há muitas incertezas vendo o Botafogo. E, assim, a nossa função como jornalista é o quê? É tentar se aprofundar, conversar com pessoas, entender e tentar traduzir. E, de fato, há uma grande interrogação com relação ao time desse ano e com relação ao futuro. Como é que vai ser? Pode ser um endividamento da SAF, como é que vai ser? Vai estar saudável financeiramente? Contraiu dívida, sabe? Ao longo do tempo. Com o balanço que vai sair em abril, o balanço do ano passado, a gente vai ter uma noção mais clara dessa realidade. Então... Por outro lado, tem acertos ali. Por exemplo, a questão do scout, do Alexandre e tudo mais. Acho que é uma montagem de uma equipe ali de scout, por exemplo, que é referência. Acho que até o BAP falou sobre isso quando teve aqui, né? O BAP queria. Parece que tentou, né? Fez proposta para isso. E falando que o Flamengo tinha, durante as gestões passadas, profissionais foram tirados do Flamengo nessa área. Então, que a questão dos scouts também, assim, eu sempre falo isso, eu acho que é muito injusto você, às vezes, criticar, o torcedor critica, né, o pessoal do scout, porque, vamos supor, você é do scout, eu sou o dirigente, você fala, tem esses 5 caras aqui muito bons, pode ir atrás, um lateral, um volante, um goleiro, um centroavante, um ponta esquerda. Obrigado, boto na gaveta, ignoro e vou atrás dos jogadores que eu quero. Então, assim, a gente não sabe se os caras do Flamengo trabalharam mal ou se... aliás, o Maria trabalhou bem, né? O BAP deve saber, porque ele era do Conselho do Futebol, né? Ele então diz ele participou. que é isso, né? Então ele deve saber muito mais, porque ele estava ali dentro, né? O scout que ele fez parte da gestão, não vamos esquecer, né? Verdade. Ele fez parte até meses atrás, antes da eleição. Tá? Você não pode esquecer. O Flamengo não tinha oposição, o Flamengo tinha dissidências. Os 2 candidatos eram integrantes da gestão anterior. Isso não é uma defesa do Landim, não, é só uma constatação do óbvio. Vem de dissidência. Exato, são vários rachas, racha do racha. Então, eu acho que assim, a questão do Botafogo é essa. E é difícil falar isso também pela razão que a gente acabou de discutir. Tem pessoas que não conseguem separar. Elas acham que quando faço esse tipo de comentário é alguma coisa contra o Botafogo. Não é isso, são os fatos. É a realidade é essa. Não estou aqui dizendo o que vai ser, porque o jornalista não prevê futuro, mas tem que trabalhar com os fatos. E os fatos são isso. O Botafogo tem uma situação hoje de uma certa incerteza, né? Que depende muito da capacidade ou não do seu dono
de gerar novas receitas e conseguir fazer a roda girar para ele ter potencial para investir investimento. em novos jogadores. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.